Vamos continuar, estudo de Atos, capítulo 9. Se segurem na cadeira. Tô brincando, é bem levinho hoje. Te adoramos, Jesus. Capítulo 9 do livro de Atos, ele vai narrar, irmãos, a conversão de Saulo. Joed citou aqui, diz que o mesmo Deus que alcançou Saulo está aqui à nossa disposição, amém? Vai narrar essa conversão. Ele vai falar sobre a obediência de Ananias quando Deus o envia até Saulo. Ele vai falar sobre o apoio de Barnabé a Paulo e vai falar sobre o poder de cura de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é Pedro neste caso. E a gente vai falar sobre esses 4 pontos à luz da Bíblia. A conversão de Paulo, irmãos, ela acontece aqui no capítulo 9, depois ela é citada no capítulo 22, e nós estudaremos isso mais para frente, quando Paulo é preso em Jerusalém e apresenta em sua defesa, e no capítulo 26 também vai narrar a conversão de Paulo, quando ele discursa e se defende diante do rei Agripa. E por que é importante esse testemunho de conversão? Parei para pensar e falei, por que Paulo foi alcançado, o Senhor transformou? Por que é citado? Por que ele fala quando ele está se defendendo? Por que ele diz isso diante de um rei? Porque nós falamos da conversão de Paulo até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque a forma como Jesus te encontrou é uma ferramenta de evangelização. É o que vai fazer com que as pessoas para quem você partilha o dia que o Senhor encontrou você, vai fazer com que as pessoas vejam que a fé cristã tem o poder de fazer com uma pessoa. As pessoas, eu imagino, ouvindo Paulo testemunhar do que Jesus fez com ele, através daquela visão, não tem como, e o que Paulo se transformou, não tem como não ser alcançado por esta fé. Da mesma maneira, eu e você, às vezes, talvez você fique se pensando, mas como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou pregar o evangelho? Através da sua vida, através do seu testemunho, falando para as pessoas de como você estava quando o Senhor te encontrou e mostrando através das suas atitudes no que foi que Ele te transformou. Então a nossa conversão é uma ferramenta poderosa de evangelização e de mostrar o poder de Jesus para as pessoas. Atos capítulo 9, vou ler do 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esses eram os discípulos, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo, o homem judeu, tinha também cidadania romana por conta do pai, um fariseu da tribo de Benjamim. Foi instruído por Gamaliel, o mestre da lei, o mesmo fariseu mencionado no capítulo 5, respeitado por todo o povo, perseguidor dos cristãos. Costumam dizer que ele era como se fosse uma fera raivosa. Ele vivia para caçar cristãos. Ele vivia para caçar aquele que professava a fé a Jesus Cristo. Ele respirava a morte destas pessoas. Saulo presenciou Estevão ser apedrejado
ele assinou o decreto, a aprovação para que ele fosse apedrejado. Ele estava lá no momento da morte de Estevão. As vestes dos assassinos foram colocadas diante dos pés de Saulo. Só que eu penso, irmãos, também que aquela atitude de Estevão, diante de tantas pedradas, diante de tanta dificuldade, olhar para os céus, ver o céu rasgado, ver a glória de Deus Pai, ver Jesus ao lado do trono do Senhor, mexeu com Paulo. Eu acredito que Deus já estava ali falando com Saulo, porque o Senhor fala com a gente, mas muitas vezes nós estamos tão cegos, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, que a gente não consegue ver, ouvir Deus falar com a gente, nem ver os sinais dele. Mas de alguma maneira aquilo mexeu com Saulo, porque aquilo fez com que começasse uma grande perseguição. Porque pensa comigo, irmãos, vamos pensar juntos. Apedrejam Estevão porque ele estava pregando, porque ele estava testemunhando. O que os fariseus esperavam? O que os mestres da lei esperavam? Agora eles vão se calar, como foi dito domingo passado pelo pastor Danilo. Agora eles vão se esconder. Pelo contrário, olha aqui de novo, o testemunho de fé de Estevão fez com que talvez aquelas pessoas que o estivessem acusando pensassem: que fé é essa que faz com que este homem diz para as pessoas, para Deus, não lhes imputes este pecado? Que fé é essa? Eu quero ser assim. E a igreja foi aumentando cada vez mais, e talvez aqueles que perseguiam, ou aqueles que eram neutros por conta do testemunho de Estevão, passaram a acreditar que Jesus era o Messias. E ao invés de acontecer o que provavelmente esses fariseus esperavam, aconteceu o oposto. A igreja aumentava cada vez mais, e isso fez com que eles começassem uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Eles foram para a Judeia, eles foram para Samaria para pregar o evangelho. Por que quiseram? Irmãos, muitos foram fugidos para não morrer. Só que, detalhe, eles foram porque havia uma promessa. Atos 1, versículo 8: recebereis poder e sereis minhas testemunhas para pregar em Jerusalém. Estevão foi essa testemunha. Na Judeia, na Samaria, os discípulos, os apóstolos foram essas testemunhas de Jesus. E todo o confins da terra, eu e você, amém? Somos essas testemunhas para falar do poder de Jesus àqueles que não o conhecem. O que o Senhor quer nos dizer nesta manhã? Tem lugar que o Senhor já te mostrou e você ainda não foi, e você não quer ir. Tem situação que o Senhor já mostrou para você, já mostrou para mim, e a gente não quer resolver. Tem coisa que o Senhor já nos mostrou e a gente não quer fazer. Havia uma promessa. Eles não foram por conta própria, foram por esta promessa. Há uma promessa para nós. O Senhor está te impulsionando. Corrige isso, faz isso, para de fazer aquilo. E a gente não para. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai dando o nosso jeitinho, a gente vai dizendo, não, está tudo bem. Quando a bomba não estourar, a gente vai resolvendo como dá. O Senhor diz para nós, para estas pessoas que vão empurrando com a barriga: eu que te criei, eu que te formei, eu que sou seu dono, eu vou dar um jeito. Eu vou usar uma situação, nem que seja uma perseguição, nem que seja uma afronta, nem que seja uma dor, para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Por isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não pensem que a situação que nós enfrentamos, as situações desafiadoras, são um acaso. É uma ferramenta de Deus para nos impulsionar, para fazermos aquilo que nós estamos postergando, que nós estamos
adiando. Desculpa. Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Amém? Então tudo que Deus fala, Deus sustenta. Pois bem, Saulo sai de Jerusalém e vai para Damasco com o intuito de matar qualquer pessoa que falasse o nome de Jesus. Homem, mulher, criança, fosse o que fosse, ele ia arrastar, levar para Jerusalém, matar se fosse necessário. Essa viagem, irmãos, de Jerusalém até Damasco duraria entre 5 e 6 dias mais ou menos. Eu acredito, porque a Bíblia diz assim, né? Quando ele estava chegando, eu acredito que no finalzinho do 5º dia, faltando horas, faltando minutos para Paulo chegar em Damasco, eu imagino o coração de Saulo gritando pelos cristãos. Eu imagino assim, Paulo sedento, está chegando a hora. Sabe quando a gente cria expectativas para algo bom? Nosso coração se alegra. Eu acredito que o de Paulo estava: é agora que eu vou derramar sangue, é agora que esse povo vai ser exterminado, é agora que eles vão parar de falar de Jesus, que Jesus é o Messias. Só que aí, irmãos, lembra que Deus é o dono de tudo? Lembra que o mesmo Deus que está em mim, está em você e está em todos os lugares? Não foi bem assim que aconteceu com Saulo. A Bíblia diz que veio uma luz. Essa luz quem é? O próprio Jesus. E faz com que ele caia em terra. Aquele homem, irmãos, conhecedor da lei, aquele homem furioso que soltava ódio pelas narinas, aquele homem indomável que as pessoas tinham medo, aquele homem que achava que estava fazendo o certo, achava que era o dono da razão, que estava agradando o coração de Deus, agora ele está ali, prostrado, subjugado pelo poder de Jesus Cristo. Aquele que prendia, irmãos, agora ele estava ali totalmente dominado. O homem saudável não tinha forças. Aquele, irmãos, que achava que tinha todo o poder nas mãos, assinado por uma pessoa, assinado pelo sumo sacerdote. Quantos de nós achamos que temos o poder por uma coisa que é passageira? Você não tem poder nenhum. Deus tem o poder de tudo. Deus está acima de todos. Então Paulo, achando que porque tinha um papel de que podia prender cristão, estava ali no chão, prostrado, impotente. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Jesus quebrou todas as resistências de Paulo. Qual é a resistência que o Senhor precisa quebrar em nós nesta manhã? É a resistência do orgulho? É a resistência da altivez? É a resistência da confiança em nós mesmos? Qual é essa resistência que o Senhor precisa quebrar em nós? Para ser uma pessoa nova, para mudar essas verdades absolutas que nós temos, para quebrar o orgulho que todos nós temos, a gente precisa ser levado ao pó. A gente precisa ser colocado na terra. Gênesis capítulo 17, Abraão se prostra com o rosto em terra. Êxodo 34, Moisés se prostra com o rosto em terra, também para adorar ao Senhor. Diferente destes dois homens de Deus, Saulo não fez por escolha. Saulo não se prostrou porque ele queria adorar Jesus. Saulo, ele se prostrou, irmãos, porque a glória do Senhor foi de uma maneira violenta, porque o Senhor já estava falando, mas ele já não estava dando ouvidos. Então muitas vezes o Senhor precisa falar com a gente, se revelar de uma maneira radical.
fato é que vai acontecer. Deus vai falando, Deus vai alertando. Só que, irmãos, assim como aconteceu com Saulo, Ele está fazendo com a gente. Ele vai falando, arruma, conserta, repara, muda, faz isso, faz aquilo, e a gente não faz. Quando chega o kairós de Deus, quando chega o tempo do Senhor, irmãos, não tem jeito, ninguém resiste ao kairós de Deus. O inesperado acontece, o impossível aos nossos olhos acontece. E foi assim com Saulo. O Senhor estava falando, ele não deu ouvidos. Por quê? Porque ele tinha verdades dentro dele, porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel acerca da lei. Então é isso, é a minha verdade, então pronto, não vou mudar. E o Senhor está falando, não é bem assim, Saulo. Eu quero te usar desta maneira. E Saulo, não, é a minha verdade, é a minha convicção, é o meu pensamento. Eu fui criado assim, minha mãe e meu pai me criaram assim, é assim que eu vou levar isso para o casamento. Jesus vai te quebrar, Jesus vai te levar para o pó. No kairós dele, isso vai acontecer. Então, irmãos, a verdade absoluta é essa aqui, essa daqui precisa ser moldada pelo Espírito Santo. As verdades de Paulo, aquelas convicções que ele tinha, ensinamento do pai, ensinamento de Gamaliel, de tantos mestres, as experiências que ele tinha o deixaram cego para as verdades de Deus. Quando Saulo presencia a fé de Estevão, um homem que sofrendo vê a glória de Deus, eu vejo Deus mostrando para Saulo assim, ó, Saulo, a Bíblia não diz, é minha cabeça, tá? Eu vejo Deus assim, quando ele olha Estevão fazendo tudo aquilo, tendo aquela atitude de fé. Saulo, meu filho, você conhece a lei, você conhece a religião. E sabe, Saulo, você nunca viveu o que Estevão está vivendo. Mas esta glória que Estevão presenciou, ela está disponível também para você. Nós não vimos Estevão ser apedrejado, mas nós vemos diariamente Estevãos no nosso meio. Pessoas que estão sendo apedrejadas pela vida, apedrejadas na saúde, apedrejadas com problemas financeiros, mas não negociam a sua fé. Saulo não escuta, Saulo não vê, porque o seu coração está endurecido. Pelo quê? Pelas suas verdades. As verdades de Saulo fizeram com que o coração dele ficasse endurecido acerca das verdades de Deus, acerca das verdades de outras pessoas. Até esse dia, irmãos, até o dia em que Jesus o encontrou na estrada para Damasco. Quando Jesus encontrou Saulo, olha só que interessante, Saulo, ele não estava no templo. Saulo, ele não estava numa reunião como a nossa. Saulo, ele não estava numa casa de paz, que é bênção. Saulo não estava numa sinagoga. Saulo não estava no meio de amigos falando sobre Jesus. Pelo contrário, Saulo estava no caminho do pecado. Saulo estava no caminho para matar cristãos. Saulo estava no caminho para praticar a maldade. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que diz assim, ó: a graça de Deus opera nos pecadores exatamente quando eles estão fervorosamente empenhados em seus interesses pecaminosos. Eu já falei aqui, vou falar hoje e vou continuar falando, para edificar pessoas. No início, quando eu vim aqui para a igreja, o pecado assola todos nós, e eu tinha pensamentos
pecaminosos. E toda vez que eu estava a um passo de concretizar aquele ato, aquele pecado, meu telefone tocava. Agenda, contato, pastora Nádia. Eu atendia, a pastora conversava comigo e aquele pecado eu não fazia, não concretizava. Outra vez, de novo, querendo pecar, a um passo de pecar, pastora Nádia me ligava. E por que eu falo isso, irmãos? Não pensem vocês que a graça de Deus, ela está só sobre os bonzinhos. Não pense que a graça de Deus, ela alcança só aqueles que vêm para a igreja. Não pensem vocês que a graça de Deus está só sobre aqueles que oram e jejuam. Estava sobre mim quando eu pensava em pecar. Mais alguém? Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. Assim também como Deus faz vir chuva sobre os justos e os injustos. O que isso quer dizer? Deus é para todos. Deus é para todos que o queiram. Deus está disponível, irmãos. Não pense que só porque a gente vem para a igreja, a glória do Senhor está sobre mim. Não. A glória do Senhor alcançou Saulo quando ele estava determinado a praticar a maldade contra os cristãos. Sabe quem é Saulo para nós hoje, irmãos? É aquela pessoa que, eu vou tentar correr, tá? Que tem muita coisa aqui. É aquela pessoa que não tem jeito. É aquela pessoa, é aquele parente que você olha e você fala assim, já não tem mais solução. É o vizinho que você já não ora mais, porque você diz, esse daí nem Deus dá jeito mais. Eu não acredito mais na conversão dele. Sabe qual é a palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã? Eu vou ler aqui para adiantar, Jeremias 32, 17. Ó Eterno, meu Deus, tu que fizestes os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. A conversão daquela pessoa que você não acredita para Deus não é impossível. Atos capítulo 9, versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esses 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Antes, Saulo ele enxergava, só que ele enxergava através dos olhos da lei. Saulo enxergava através dos olhos da religião. Quantas pessoas, irmãos, no nosso meio ainda não enxergam assim? Vêm para a igreja, acham que estão agradando ao Senhor, mas elas estão cegas espiritualmente. Elas enxergam, o olhar delas é julgando, porque é isso que a religião faz. Ela enxerga o outro condenando, ela enxerga apedrejando com palavras e muitas vezes ela enxerga o outro matando o outro espiritualmente. Saulo achava que enxergava, mas na realidade ele estava cego. Quando Ananias impõe as mãos sobre ele, no versículo 17, e ele volta a enxergar, as escamas dos olhos de Saulo caem. Aí sim ele volta a enxergar. Irmãos, quando as escamas caem, Saulo começa a enxergar com os olhos de Jesus Cristo. Com que visão? Com visão de misericórdia, com visão de compaixão, com visão de perdão, com visão de amor, com a visão do reino. Que visão nós temos nesta manhã? Só que até chegar lá, quando Deus pede para Ananias e até Saulo impor as mãos sobre ele e curar, o Ananias responde, mas Senhor, eu não tenho como ir até lá, o Senhor sabe da fama desse homem, estou parafraseando, ele é muito mau, e talvez, Senhor, você nem sabe, mas ele está com um regimento, ele está com a carta de que tudo que ele está fazendo está diante da lei.
então como que o Senhor me manda para lá? É impossível acontecer alguma coisa com esse homem, porque ele é mau, a maldade está no coração dele. E a resposta do Senhor para Ananias está lá no versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, para Ananias, Saulo representava a maldade. Para Ananias, Saulo representava perigo, representava ameaça, representava algo perdido. Mas para Deus, ele era como um vaso escolhido, que depois de moldado, vazio de si mesmo, vazio do poder do pecado e cheio do Espírito Santo, estaria apto para servir o reino como um vaso de honra, santificado e preparado para toda boa obra. Essas pessoas que nós falamos, parentes, vizinhos, talvez seja assim para nós, perda de tempo. Por que eu vou investir numa pessoa que não quer? Mas para Deus é. Eu o criei. Ele falou para Jeremias. Jeremias falou: eu sou novo, eu não sei falar. O que ele diz? Eu te escolhi antes de você estar no ventre da tua mãe. Eu te separei, eu te designei para ser profeta das nações. Saulo da mesma maneira, o seu vizinho, o seu parente da mesma maneira. É que você está olhando através dos olhos com escamas. E o Senhor quer remover essas escamas da gente hoje, amém? A graça de Deus que alcançou Saulo e foi escolhido para transmitir esta graça aos gentios. Terça-feira eu estava na escola de líderes, foi uma aula muito boa. A gente falou sobre o amor de Deus. E aí foi comentado que nós somos, eu também já citei aqui uma vez, nós somos como um cano, por onde a água de Deus passa e alcança outras pessoas. No curso de líder foi falado isso. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, amém? Esse amor não para em nós. A gente precisa ser um canal de bênção, escolhido pelo Senhor, para que este amor toque a vida de outras pessoas. E era isso que o Senhor tinha para Saulo, esta mesma graça, que alcançasse a vida dos gentios. Do versículo 20 ao 25, vai contar que Saulo começa a evangelizar em Damasco, e os judeus planejam matá-lo. Ele foi colocado no cesto, passado para o outro lado do muro. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Tem guerra, eu não sei se é para vocês, mas Deus falou muito comigo sobre isso. Tem guerra que ainda não está no momento de você enfrentar. Paulo poderia ter pensado: nossa, eu já vi, agora eu enxergo, agora eu estou preparado, agora eu vou para cima. Não. Peraí. Não é o momento, você precisa sair daqui, ou você vai ser morto antecipadamente e não vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer, porque o Senhor ainda ia trabalhar muito na vida de Saulo. Não era só ali era o começo, era a ponta do iceberg. Então, irmãos, eu entendo que às vezes, diante de uma guerra, a gente precisa dar 3 passos para trás, dar uma recuada, para depois a gente correr 10 passos para frente. Amém? É que a gente não quer recuar, é que a gente quer fazer, a gente quer tudo na hora, mas o Senhor está falando: se esconde, vai. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele não começou a profetizar de imediato, ele ficou em casa, sozinho. O Senhor falando com ele no secreto, prepara o processo. Saulo da mesma maneira, irmãos. E quem disse que a gente tem que ter resposta para tudo? Qual é o nosso problema? Um falou, eu tenho que retrucar, eu tenho que responder na hora. Quem disse que eu tenho que revidar a tudo, a uma afronta? Ou seja, qualquer outra coisa. Se Deus está mandando você recuar, se Deus está te mandando você silenciar, irmãos, isso é um desafio.
A gente tem a palavra certa na boca. Você já pensou tudo, você já maquinou e você quer falar e o Senhor está falando: cala-te. Se não for pelo Espírito, a gente não consegue. O Senhor está falando: se retira, silencia, fica quietinho. Se o Senhor está fazendo isso com a gente, mesmo assim, a gente prossegue, a gente fala, a gente faz, a gente não toma iniciativa. Aí, irmãos, é por nossa conta e nosso risco. Só que, se a gente silencia, se a gente recua, se a gente obedece, se a gente sai atravessado de um muro, como Saulo aconteceu, Deus te prepara, Deus te capacita e Deus guerreia por você. Você não precisa se defender, você não precisa ter respostas, você precisa obedecer a um comando do Senhor, porque a gente faz o que a gente quer, amém? Paulo chega em Jerusalém e procura os discípulos de Jesus, porém eles não acreditam na conversão de Paulo, não acreditam que ela é verdadeira. Talvez, irmãos, você e eu também já passamos por isso. Talvez no momento da sua conversão você ouviu assim: não dou um mês para essa pessoa não estar fazendo o que ela fazia antes. Talvez você já disse: eu duvido que isso seja real. Eu duvido que essa transformação seja duradoura. Os discípulos não acreditam. Se uma pessoa entra aqui, irmãos, na nossa igreja, uma pessoa que você conheceu, que você sabe do passado dela, uma pessoa que já foi muito malvada com você e fez um monte de coisa errada, entra aqui na CBN hoje, aceita Jesus, decide caminhar com você na fé, como nós vamos olhar para ela? Como será o nosso olhar para essa pessoa? Presa no passado, presa no que ela fez, presa em quem ela foi, ou com os nossos olhos sem escamas, de amor, misericórdia, perdão, compaixão? Como a gente vai olhar essa pessoa? Só que, irmãos, Barnabé, um homem usado por Deus, ele teve o olhar de Cristo. Barnabé já não tinha escamas sobre os seus olhos. E Atos capítulo 9, versículo 27 vai dizer: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Sabe o que Barnabé está fazendo aqui? Barnabé está narrando a conversão de Paulo para Pedro e Tiago. Olha o poder de uma conversão. Olha a necessidade de você ter ao seu lado, ou de você ser uma pessoa que tem uma visão sem escamas, sem religião, que tem a visão de Jesus Cristo para com o outro. Toda conversão, ela é poderosa. E nenhum homem que encontra com Jesus permanece o mesmo. Se a gente diz que conhece Jesus, mas continua o mesmo ano após ano, e você não quer mudar, e a sua verdade está ali gritando, de verdade, irmãos, você não viveu uma conversão. Você conheceu a palavra teoricamente, mas ela não desceu para o coração, mas ela não virou uma verdade na sua vida. Por isso você continua praticando as mesmas coisas. Saulo, eu estou finalizando. Saulo, ele foi transformado porque ele se permitiu ser refeito por Jesus. O Senhor não vai por força, o Senhor não vai por violência. Ele fala: recua, silencia, faz o que eu estou mandando. Ele te joga no chão, mas você precisa reconhecer que precisa ser refeito pelo Senhor. Assim foi com Saulo. E eu amo essa transformação de Paulo, sabe, irmãos, essa intensidade de Paulo. Um homem que respirava matar os cristãos. Depois dessa transformação, depois de todo o processo,
Ele é aquele que diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para a salvação daqueles que nele crê. Essa mesma intensidade que Paulo tinha quando ele estava na religiosidade, ele tem quando ele vive Jesus na íntegra. Qual é a intensidade que nós temos para falar de Jesus? Porque, irmãos, a gente tem que ser intencional. Existem momentos na sua vida que você vai precisar ser radical. A palavra diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. É melhor você ter um só. Tem momentos da nossa vida que você tem que ser radical. Conhecer Cristo não é conhecer intelectualmente. Saulo conhecia Deus aqui, na lei. Conhecer Jesus, irmãos, é vê-lo face a face. Como disse a pastora Nádia um dia com Moisés, face to face. É imitar Jesus. Não é conhecê-lo pelo que as pessoas dizem, é conhecê-lo porque eu tenho um relacionamento com Ele. Conhecer Cristo, irmãos, é sair do raso para mergulhar no profundo. Quem disse que Deus te chamou só para vir nos cultos dia de domingo? Quem disse que Deus te chamou só para você dizer glória a Deus e aleluia? Quem disse que Deus te chamou para você orar sozinho com a sua família? Quem disse? Quem disse que é só isso que Deus tem para você? Quem disse? Deus tem muito mais. A palavra diz no livro de Oséias: eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Hoje eu conheço Deus, amanhã eu quero me aprofundar cada vez mais para conhecê-lo um pouco mais. Conhecer Jesus é se permitir ser vaso, é se permitir, na verdade, ser barro. O barro, ele é mole. O barro, ele é flexível. O barro, ele é moldável. Isso é conhecer Jesus. É dizer: sabe essas verdades aqui, Jesus? Está nas suas mãos. Se preciso for, muda, ressignifica, transforma, porque eu não sei de nada. Eu estou à tua disposição. Conhecer Jesus é se permitir ser refeito, mesmo que doa. É muito difícil a gente reconhecer que a gente precisa ser quebrado para ser refeito. Antes de eu ter o câncer, em 2019, eu achava que a minha família estava perfeita. Vínhamos aos cultos, éramos líderes de casa de paz, fazíamos isso, fazíamos aquilo. O câncer veio, me mostrou que eu não sou nada, me levou para o pó. E ainda me mostrou que não só eu, mas a minha casa precisávamos ser refeitos. Coisas foram pipocando. E não foi à toa. Não foi à toa. Mas se nós estivéssemos com o coração endurecido, com escamas nos olhos, nós não teríamos dito para o Senhor: eis-nos aqui. Mesmo que doa, foi um processo doloroso, ainda está sendo um processo doloroso. Mas, irmãos, para curar uma ferida, você precisa passar pelo processo da dor. Se não doer, não está resolvendo. Para limpar a ferida tem que doer. Então é se deixar ser refeito por Jesus, mesmo que doa, mesmo que você ache que não aguenta. É abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo, assim como Paulo declara, irmãos: já não vivo mais eu. Aquele homem que vivia para matar, aquele homem que vivia para perseguir, aquele homem que vivia achando que estava correto, aquele homem achando que era o dono da razão, aquele homem achando que era o dono da sua própria vida, agora diz em Gálatas: já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Irmão, se Cristo vive em nós, essa vida precisa fluir através de nós. O martírio de Estevão e a conversão de Paulo, elas são exemplos para nós hoje. A morte de Estevão, irmãos, ela é um exemplo de fé, mesmo diante da dor, mesmo diante da morte.
Entenda que assim como Estevão tinha uma multidão olhando ali para ele, como ele ia reagir, existe uma multidão de pessoas, uma multidão de olhos, olhando para a gente, para saber como é que nós lidamos diante de um desafio. Como está a nossa fé diante de um problema, diante de uma enfermidade? Como é que nós reagimos? A conversão de Paulo, ela é um exemplo de que o poder de Deus pode transformar o coração mais duro, a pessoa que não tem jeito, e usá-lo para testemunha de Cristo. Esses dois eventos, irmãos, morte de Estevão e conversão de Paulo, mostra, primeiro em Estevão, o sofrimento como parte da missão. Nós estamos em missão, amém? Não tem como passar por ela sem passar por sofrimento. João 16 diz que no mundo nós teríamos aflições. Isso é para mim e para você. Se nós estamos em missão, nós vamos passar por aflição. O exemplo de Paulo, a lição que nós tiramos de Paulo, a graça transformadora de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Paulo era mau, Paulo era pecador, Paulo estava com a intenção de fazer o mal aos cristãos, e mesmo assim, a graça do Senhor o alcançou na estrada para Damasco. Estevão nos diz que seguir a Cristo exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia. Ele renunciou à própria vida. Paulo nos diz que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Então, irmãos, o recado que eu tenho para você e para mim: vamos permanecer firmes como Estevão, e que independente do seu passado, Deus, Ele quer te usar para realizar coisas grandiosas. As duas situações, os dois episódios nos mostram que Deus trabalha em situações improváveis. Situação que você está hoje pode ser improvável para você, mas para Deus não é. E o capítulo 9, irmãos, ele finaliza com Pedro curando Dorcas, uma mulher que era conhecida, que era bênção, que ajudava, que dava esmolas, que fazia a roupa deles, mas que servia no anonimato, mas que servia nos bastidores, mas que servia no secreto. Uma pessoa, irmãos, que não estava em evidência. Talvez você pense: o pastor não está me vendo, a Paula não está me vendo, eu venho para a igreja e ninguém me vê, ninguém me cumprimenta, eu não sou importante. Mas, irmãos, para Deus, todo mundo é importante. Dorcas morreu, foram correndo atrás de Pedro, conheciam, já que ele operava em milagres, conheciam Pedro. E Pedro vai até ela e ora, e ela ressuscita. Assim como você, irmãos, por mais que você não seja visto aos olhos humanos, não esteja num lugar de destaque, Deus te conhece e você tem a parcela de importância para Deus também. E a mesma graça que alcança aquele que está lá em cima, alcança aquele que está lá embaixo no anonimato. Ela está disponível para todos nós. Eu quero ler o último versículo e vocês já podem se colocar de pé, por favor. Na verdade, eu quero que vocês leiam primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Samuel, por favor. Leiam para vocês, declarando para vocês, com fé, com autoridade, com ousadia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. No 3. 1, 2, 3. Amém. Esses somos nós, irmãos.
geração eleita, por mais que nos bastidores, sacerdócio real, por mais que alguém não te conheça, nação santa, povo exclusivo de Deus. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou e não foi para qualquer coisa, foi para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, aquele que te tirou de um lamaçal de pecados e te colocou onde você está hoje, para a maravilhosa luz. Isso que Ele fez com você. Você é um instrumento nas mãos dele para alcançar outras pessoas, assim como aconteceu com Paulo. Porém, não é sobre tempo de igreja, não é sobre conhecimento da Bíblia. É sobre se permitir ser refeito. É sobre se permitir sair do raso. É sobre se permitir ser quebrado quantas vezes forem necessárias. É sobre se permitir ser tratado por Jesus. É sobre se permitir ser moldado pelas mãos do olheiro. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. O que Jesus fez com Saulo, Ele faz conosco nesta manhã, hoje aqui. O poder da graça transformadora que atuou na vida de Paulo, atua sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que nos alcançou quando ainda éramos pecadores, quando pensávamos, Senhor, que éramos o dono da razão, quando achávamos, Senhor, que estávamos fazendo certo, Jesus, quando achávamos que éramos o dono da nossa vida. O Senhor teve um encontro com cada um de nós, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos que este encontro seja aperfeiçoado, Jesus. Assim como o processo de Paulo faz com a gente, Senhor, nos transforma dia após dia, Senhor. Nos refaz, Senhor. Nós queremos abrir mão das nossas verdades, das nossas convicções, daquilo que para nós se tornou uma verdade absoluta, quando na verdade, Pai, a verdade que nós temos é a tua palavra. Então fixa os nossos olhos nela, Pai. Fixa os nossos pés na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante da tua presença e declaramos, Pai, que precisamos ser refeitos, precisamos ser moldados de acordo com a tua vontade. Nós nos abrimos, nos expomos diante do Senhor e declaramos que somos como barro nas mãos do oleiro, Jesus. Faz conosco o que lhe apraz. Se preciso for, Senhor, nos joga no barro, nos joga na terra, Senhor. Nós nos humilhamos diante de homens, nos humilhamos perante a tua face, mas nós não queremos ser os mesmos, nós não queremos permanecer no raso, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser parecidos com o Senhor. Queremos, em nome de Jesus, que esta graça que um dia nos alcançou possa, através de nós, alcançar a muitos, possa, através de nós, transformar vidas. Mas Jesus, assim como o Senhor fez com Paulo, faz conosco nesta manhã. Antes de sermos luz, antes de sermos bênçãos, antes de sermos enviados, Senhor, às nações, às pessoas, nos transforma, Pai. Transforma aqui dentro, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para inclinar o coração dos reis para onde o Senhor quiser. Também diz que o Senhor é poderoso para transformar um coração de pedra num coração de carne. Então transforma o nosso coração nesta manhã, Jesus. Arranca todo ódio, arranca todo orgulho, arranca toda altivez, arranca todo pensamento de que nós sabemos de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, para que em nós tenha os teus sentimentos, tenha o teu coração, para que ao olhar o outro a gente tenha o teu
nós toda acusação, tira de nós toda palavra de maledicência, tira de nós todo o pensamento de que nós faríamos melhor, Jesus, porque sem Ti nós não somos ninguém, Jesus. Oh Deus, nós queremos ser refeitos, Pai. Nos refaz nesta manhã, nos transforma, Senhor. Anula, diminui esta palma que grita aqui dentro, Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa sair, possa transbordar através de mim, Jesus. Eu abro mão de tudo que é humano, de tudo que é meu, para que a Tua presença prevaleça sobre a minha vida, Jesus. Que assim seja comigo e com os meus irmãos, Pai. Que a gente se coloque à disposição do tratamento que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não abrimos mão, Jesus, não abrimos mão, porque assim nós viveremos a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Jesus, nós te amamos. Aplaudam ao